Seja muito bem-vindo ao Beach Talks. Eu acredito que cada um de nós carrega uma história única, com desafios e superações que determinam o exato lugar que nos encontramos hoje. É por isso que é tão valioso cultivar relacionamentos e ouvir pessoas que nos ajudam a ter novos insights e definições que a gente pode levar para a vida. Nessa nova temporada, teremos conversas enriquecedoras sobre negócios, carreira, mentalidade e entretenimento, sempre com convidados que têm muito a compartilhar, inspirar e ensinar. Se você, assim como eu, valoriza essa troca de experiências e acredita no poder de histórias para transformar caminhos, aqui continua sendo o seu lugar. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Beach Talks. O Beach Talks é um projeto que foi idealizado por mim, mas que só está indo para a terceira temporada porque eu tive o prazer de contar com colaboradores que embarcaram nessa jornada comigo. Eu quero muito agradecer ao Estúdio Black Hawk, um espaço onde você encontra treinamento funcional, pilates e uma metodologia focada em desempenho, evolução e qualidade de vida. A Paula Menin, advogada especialista em direito médico e direito do trabalho empresarial. A Jacarandá Garden, a escolha certa para quem quer levar um pedacinho da natureza para casa. A Débora Garzin, uma nutricionista que vai além do processo de emagrecimento, com foco também em qualidade de vida e autoconhecimento. Ao Ateliê da Arquitetura, a união perfeita entre estética e funcionalidade focada em cada detalhe da sua obra. A Viviane Almeida, psicóloga de mulheres que te ajuda a assumir o protagonismo da sua história com acolhimento e consciência. O nosso convidado cresceu cercado pelo universo dos eventos e, ainda muito jovem, assumiu a missão de continuar e expandir um legado de mais de 3 décadas, iniciado pelos seus pais. O que começou como espaço de eventos familiar, transformou-se, sob a sua liderança, em um grupo com múltiplas empresas, dezenas de parceiros e uma estrutura capaz de receber qualquer tipo de evento. A sua história é marcada por crescimento acelerado, inovações que revolucionaram a experiência dos clientes, e, acima de tudo, uma filosofia que valoriza o humano, o servir e o criar memórias. Prepare-se para conhecer os bastidores de quem fez do negócio da família uma potência e continua provando que é possível escalar o empreendimento sem perder seus valores e a sua essência. Essa é uma conversa sobre legado, coragem, propósito e resultados que eu tenho certeza que vai inspirar você. Com vocês, Endrico! Seja muito bem-vindo! Eu estou muito feliz com você aqui. Obrigada! Obrigada por topar, por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da sua história. Obrigado pelo convite, Lu. Imagina, me senti realizada, ainda mais com todo esse contexto. Me senti, assim, muito, muito, muito especial, muito lisonjeado de poder contar um pouco de tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo. Me sinto honrado. Obrigado. Obrigada também. Seguinte, para a gente começar... Eu quero compartilhar com você alguns presentes que os nossos patrocinadores preparam aí, em especial para vocês. E pode pegar. Abrir? Esse é o da Érica, do Ateliê da Arquitetura, em Atibaia. Especial, pô. Pode abrir que você vai curtir. Ai, adoro. Pode me chamar sempre com presente. Assim. Claro, você vai sair carregado. Aqui embaixo tem uma basezinha e é uma luminária. Amiga, que tudo. Super bonitinha. Muito caprichoso, velho. Sensacional. Esse é o da Érica, do Ateliê da Arquitetura. Maravilhoso. Tem mais ainda, amiga? Eu não acredito. Tem mais, claro que tem. Sensacional. Vou deixar de pé. Pode deixar. Vou quebrar. Esse daqui é o da Débora. A Débora é uma nutricionista. Incrível. E eu achei muito legal que ela fala assim que o foco dela não é só o emagrecimento, tanto que você vai ver o presente que ela escolheu para dar, porque ela fala que emagrecimento não tem que ser só restrição. Então, ela escolheu fazer uns donuts ali caseiros. Ai, nossa, já ganhei meu coração. Ai, não de acredito! bolinho de cenoura, com chocolate. Não tem como não gostar, né? Amiga, é um que presente capricho. afetivo. Nossa, animal, velho. Presente assim eu gosto, não vai nem durar um dia. Exato, a ideia é essa mesmo. Tudo! Ai, maravilhoso. Lu. Aqui é de uma psicóloga nossa de Atibaia, Viviane Almeida. Animal. Que ela fez aqui um carinho, né? Com uma mensagem bonita. Esse daqui é um cheirinho de ambiente da doutora Paula Menin, que é advogada. Super sei quem é, sabe? Maravilhosa, sim. Ai, que E delícia. aqui é da Sandra da Jacarandá Garden. Esse Maravilhosa. é da família das bromélias e fica super bem em lavabo, em banheiros, vai super bem. Conheço. E aqui
esse lápis, depois que você usa, ele tem uma sementinha de rúcula. Então você planta. Incrível. Eu achei incrível também. Ela trouxe para as minhas crianças e eu amei. Nossa, Lu, que ideia. Muito legal, né? Nossa, então animal. a criança usa. A criança, no caso, você usa e depois você planta. Cara, muito especial. Bonitinho, né? Nossa. E esse daqui, na verdade, é que essa caneca é sua. E é do Beach Talks. Mas é só os cuidados que você tem que ter. Então, a embalagem eu tô te entregando. Ai, amiga, arrasou. Quantos presentes, velho. Agradeço todo mundo. Tudo seu. Obrigado. E aí, preparado? Yes. Então, ótimo. Bora. Bom, vamos lá. Você encarou o desafio aí de tocar a empresa dos seus pais muito cedo. Conta pra gente como é que foi aí esse processo. Lu, as coisas foram acontecendo de um jeito meio orgânico, né? Na verdade, minha mãe se desligou mais ou menos em 2002 para 2003, se eu não me engano. E a partir dali, meu pai conduziu toda a estrutura por conta. Era uma outra realidade, era uma outra vida, era um outro mercado, era um outro comércio. Mas desde muito novo eu já trabalhava com isso. Meu primeiro evento foi com 11 anos. E aquilo já estava muito dentro de mim, a ideia do que era desenvolver uma atividade como aquela. E desde sempre meu pai sempre me ensinou. E chegou numa determinada altura, o nosso segmento ele é um segmento que ele tem uma demanda muito grande em termos de carga horária, de devoção. Hoje você tem que ser muito... Na verdade, eu acho que todo serviço você tem em algum lugar dentro do desenvolvimento da atividade, você tem um processo de devoção. Mas hoje os eventos em si é literalmente você ser devoto a servir outras pessoas. E quando eu entendi que isso não era só sobre uma ação laboriosa, era mais sobre uma filosofia de vida, aquilo foi crescendo de um jeito na minha vida que não existia outra coisa para eu fazer em vida, senão dar continuidade nisso que a gente teve a bênção de poder desenvolver. Que lindo! Então, dar continuidade num trabalho do meu pai, para mim, foi uma das maiores realizações, foi e é uma das maiores realizações em vida. Que lindo isso! Eu sabia que eu ia amar essa conversa, tinha certeza. E assim, bom, assumir uma empresa familiar tem de tudo para ser desafiador. E você fala assim com muito orgulho, com muito carinho. Você acha que hoje o espaço carrega muito ainda de características que seu pai ali criou, construiu? Ou você conseguiu mudar algumas coisas e deixar mais com a sua cara, com a sua marca? Lu, nossa, que pergunta. Eu vou fazer eu vou trazer um convite de um mito que fez muito significado para mim nesses últimos anos principalmente, que é o mito de Teseu, do barco de Teseu. Você já escutou? Não. Barco de Teseu eu vou resumir, porque senão vai ficar muito longo o podcast. Saiu um barco, Teseu estava nesse barco com todos os tripulantes e era uma jornada de vida. Todos os mitos são muito simbólicos, né? E aí eles saíram para essa jornada e o barco, que era o corpo que levavam eles para esse destino, ele ao longo dessa jornada ele foi ruindo. Primeiro ruiu o mastro, depois ruiu os remos, os lemes, a proa, tudo. E conforme aquilo foi ruindo ao longo das jornadas, eles foram substituindo isso sem que o barco parasse. Porque o destino deles era aquele, ele não podia mudar o curso das coisas e não tinham nem como parar em alto mar. Então, conforme as coisas foram surgindo, eles foram mudando, Deus foi dando as possibilidades, as ferramentas para eles mudarem. Numa determinada altura, o último item a ser alterado era a vela. E aí, numa determinada altura, ruiu a vela e eles também trocaram a vela. Do barco que saiu pro barco que chegou, não tinha mais nenhum componente desse barco. Original. E aí a pergunta a reflexão maior, é o mesmo barco? E aí eu devolvo isso para você. E em cada altura da minha vida, eu tinha uma resposta diferente para esse mito. Mas nos últimos anos, a minha resposta maior é que é o mesmo barco. Então hoje, a essência do meu pai... não só na atividade, mas no que nos proporciona, o que nos impulsiona, vamos corrigir, a desenvolver a atividade com aquele cunho, com aquela ideia, com aquela visão, naquele lugar. Então hoje, por mais que, mais ou menos em 2013 para 2014, meu pai se desligou do grupo, meu pai acabou se aposentando e seguindo outras atividades, mas ele sempre esteve presente comigo, sempre, sendo um porto seguro. E isso que eu ia falar, né? Por mais que a gente tá falando em espaço físico, mas assim, o seu pai tá 100% em você, pai, né? Então, eu tenho a dádiva de ser ele. Não tem como você não pôr muito dele ali na sua atividade, no seu dia a dia, né? Ai, nesse lugar, Lu. Que lindo.
Hoje em dia, você faz sozinho essa gestão ou ele tem alguma participação ainda ali dentro? Cara, não, hoje a contribuição dele, que é uma contribuição intangível, é mais num campo de orientação, num campo mais de pai mesmo, consultivo. Hoje o desenho da nossa operação, a gente já tem setores para cada uma das nossas ações, departamentos para cada uma das nossas ações, representantes que cabeceiam cada um desses departamentos e uma gestora de informação para linkar todos esses departamentos e gerar dados coerentes para que a gente analise juntos. Legal. E fala um pouquinho sobre o nome, que eu sei que tem uma origem aí da família de vocês. É o meu nome, o meu sobrenome, Sanches e Sodini. E hoje é muito louco isso, Lu, porque eu acho que um dos maiores paradigmas do nosso nome na cidade é que quando você lê, você pronuncia ele errado. Você lê Sanso. As pessoas, 90% das pessoas falam Sanso. Mas a pronúncia certa é Sansô, que é o prefixo dos meus dois sobrenomes, Sanches e Sodini. E aí a junção real disso é muito bom, maravilhoso. Você sempre sonhou em trilhar esse caminho ou foi algo que aconteceu na sua vida desde muito cedo, que você foi, né, você nasceu ali dentro e aquilo foi acontecendo e foi se transformando numa paixão? Lu, eu acho que é um pouco dos dois, mas a coisa foi acontecendo de um jeito que, de novo, eu não enxergaria nada diferente na minha vida. Parece que o mestre foi me capacitando para que eu pudesse trilhar esse caminho, desenvolver essa atividade. Ele foi me dando as ferramentas, me dando as oportunidades para que eu pudesse as portas, exatamente, me capacitar para poder exercer essa função. Então, eu acho que todas as minhas atividades, horas conscientes ou inconscientes, me trouxeram até Roma, me trouxeram até aqui. Estão voltadas para isso. Onde você busca as suas referências para o espaço? Em vida. Em vida. Nesse plano. Discorra pra gente. Lu, olha, de uma maneira prática, referências gastronômicas, eu dediquei muito tempo da minha vida, dedico ainda muito tempo da minha vida nessa frente gastronômica. Então, olha, já tive o prazer de viajar para vários países, conhecer a culinária desses países, vários estados. Hoje o Brasil é a melhor culinária do mundo. O Brasil hoje ele é recheado com resgate de várias culturas a nível da gastronomia mesmo, e eles tiveram um jeito muito bonito de aplicar isso e trazer isso para uma roupagem brasileira. Então, por mais que a gente tenha referências, hoje o nosso cardápio transita muito para os lados mediterrâneos, resgates de culinárias que fazem essa junção, mas para mim hoje, a maneira como a gente traz um prato e traz uma roupagem abrasileirada, para mim é a coisa mais bonita. Então, as minhas referências maiores são, óbvio, hoje essa ferramenta aqui é indescritível. Ela aproxima muito da gente de pessoas que são o teto do mercado, o teto nessa questão, mas eu acho que as buscas mais na parte prática do que na parte teórica têm dado resultados mais incríveis, assim. Essa é uma curiosidade minha. Você consegue viajar? Digo, se desligar um tempo... de muito lazer. Difícil, Lu. Difícil, porque você tá lá 100% do tempo, né? Muito. E vou te falar, Lu, não é mais nem hoje estar lá 100% do tempo. Já faz mais ou menos 2 anos que a gente conseguiu se estruturar a fim de que hoje a minha presença física já não é mais necessário durante as operações, mas o meu coração fica ligado o tempo inteiro. Entendi. Sabendo que tem eventos, você gostaria de... Exatamente. Então, por mais que hoje eu tenha uma mobilidade física, eu ainda fico ligado 24 horas por dia. Entendi. Câmerazinha vendo, acompanhando tudo, conversando. Mesmo que você não esteja lá, você está em casa fazendo isso. A gente adotou, tem um dos... Cara, uma das pessoas mais incríveis que vive hoje com a gente lá, que chama João Marcos, que tenho certeza que um monte de gente conhece. Ah, legal. O João Marcos, hoje a gente adotou um protocolo de, conforme cada um dos desdobramentos acontece dentro da operação, a gente adotou um touch point, onde ele vai trazendo para mim conforme as viradas de prato acontecem, conforme determinados pratos estão saindo, a gente tem todo um roteiro, a gente tem um modelo de operação bem específico nosso. E conforme esse roteiro vai sendo seguido, conforme os touch points vão acontecendo, ele vai trazendo isso para mim, então de maneira remota, como se eu estivesse ali. Que massa. Então esse processo tá dentro da tua equipe. Exato. Mas, por exemplo, quando tem casamentos, os noivos podem escolher parceiros de fora. Óbvio. Mas essa gestão de acompanhamento, tendo parceiros dentro da holding ou fora da holding, o processo é o mesmo. Tá. Então, seja um cenógrafo, por exemplo, isso vai acontecer de qualquer maneira. Então, respondendo de uma maneira mais objetiva essa primeira pergunta, por mais que sim, tenha tempo, acabo não viajando e acabo não, desligando diretamente. Mas é um processo que eu tô tentando. Legal. Tô me aprimorando. Muito bom. Bom, você tá 100% com o radar ligado e você compartilha bastante nas redes sociais as mudanças, o que você traz diferente, as reformas, inovação, enfim. Para você hoje, qual que é o maior diferencial do Sanson?
Mas maior diferencial em relação a quê? Ao mercado em geral? Ao mercado. Sim, com certeza a questão humana. Com certeza, indiscutivelmente. Hoje seria redundância eu ficar trazendo as questões técnicas mesmo, aprimoração de acervo, aprimoração do espaço físico, aprimoração das assessorias, os gigantes que estão dentro da holding. Isso, óbvio que é uma das coisas que mais traz os resultados que a gente vem apresentando. Mas em relação a outras pessoas que vêm praticando as mesmas atividades, indiscutivelmente o senso de ser humano mesmo do que o senso mecânico. A nossa ação, essa atividade, o segmento que a gente trabalha, é um segmento que ele é muito voraz, ele é subsequente, as horas são muito corridas, os desafios operacionais são absurdos. Então, quando você não tem esse senso humano muito presente, de maneira orgânica, ele vai puxando você para um senso mecânico, de você roteirizar e, cara, ser um míssel teleguiado. E eu acho que é nesse lugar o nosso maior esforço. De sair desse Exatamente. automático. E óbvio, quando a gente fala sair disso, todas as pessoas que vivem com a gente respiram isso. Entendi. Hoje, indiscutivelmente, esse senso humano que eu digo que é o maior diferencial, ele está diretamente representado pela nossa equipe, pelo nosso time, pela nossa família. E você sabe que eu tenho uma amiga, comentei que eu ia te entrevistar e tal, e ela casou recentemente com você, e ela falou assim, Lu, eu tenho 3 conversas arquivadas que eu não consigo apagar do meu celular. Um avô, não sei, uma avó que já faleceu, não sei quem, e o outro era você. E ela falou isso, ela falou assim, ele tratou a gente sempre com tanto carinho, você via tanto amor naquilo que ele estava fazendo para receber o nosso evento, que eu não consigo apagar a conversa com ele. Olha, muito legal, né? Muito então, bem. de fato, você vê o reflexo, né, de toda essa humanização. Ela se casou faz o quê? 3 anos, se eu não me engano. Nossa, e, inclusive, ela me contou que ontem foi seu aniversário. Foi! Porque eu fui me arrumar hoje na casa dela, ela falou, foi aniversário. Não sabia. Ai, que Eu já animal tô foi, saindo cheia de velho. presente. Ai, que delícia. Ai, que coisa boa. Outubro, melhor mês da vida. Ah, muito bom, muito bom. Você conhece o melhor estúdio de Bragança Paulista? Ainda não? Vem comigo que eu vou fazer um tour agora no Black Hawk. Nosso espaço de Pilates oferece os melhores equipamentos e uma infraestrutura de primeira para garantir que você tenha uma experiência completa e eficaz. Aqui no Black Hawk você encontra um ambiente acolhedor e profissionais qualificados, prontos para ajudar a alcançar seus objetivos com segurança e conforto. Jacarandá Garden, a sua opção verde em Bragança Paulista. Aqui você encontra uma grande variedade de plantas, insumos, ferramentas para jardinagem, móveis e decoração para o seu jardim. Venha nos visitar e desfrutar de um espaço criado com muito carinho para você. Dúvidas? Nosso WhatsApp é 99677-3357. Siga nossas redes sociais. Me fale uma coisa, vamos falar sobre o crescimento do Sanso. Foi um crescimento aí exponencial. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Lu, as coisas foram acontecendo de um jeito, principalmente, eu acho que em 2020 isso se acentuou muito, que teve toda uma paralisação do nosso mercado em função da pandemia, e aí teve algumas empresas que entenderam isso, entenderam e acreditaram em tudo que estava acontecendo, e tem outras empresas que retraíram. Então isso trouxe já uma divisão, uma separação do joio e do trigo no próprio mercado, que poucas empresas ficaram, e as que ficaram tiveram um destaque muito grande. Quem estava preparado para esse crescimento foi, assim, coisa de 2 anos, eu tive um crescimento maior do que numa década. Uau. E aí, no 3º ano, isso triplicou. Nossa. Ou seja, então como se fosse 4 décadas. Em 3 anos. Em 3 anos. Uau.
E aí eu vi, eu estudei um pouco sobre sua vida, né? Maravilhosa. Eu vi que você tinha ali uma previsão de fazer 150 eventos em 2025. Atingiu? Ou atingiu já? Atingimos. E a gente tá em outubro ainda. Yes. A nossa projeção até o final do ano é ter superado essa meta. É mesmo? E o nosso 2026 Parabéns. 2027 vai ser superior a isso. Uau, parabéns. Esse é um ano que a gente conseguiu fechar a nossa venda do ano que vem em metade desse ano. Então hoje, 2026... Já tá... As datas que são mais nobres, né? Porque tem algumas datas de dia de semana que daí você hoje... consegue Exatamente. trabalhar. São atividades secundárias que a gente chama. Hoje, o nosso core business, ele concentra-se em sextas, sábados e domingos. E aí tem outras atividades também ao longo da semana. Então essas são as... E já chegou, já bateu essa meta de 150. Parabéns. Muito que legal, especial, sucesso. Quantos eventos, em média, você consegue entregar por mês? Cara, eu tava conversando disso antes de eu chegar aqui, até por isso que eu acabei demorando um pouco. A gente tava numa reunião com o nosso time interno. E a gente fez essa retrospectiva. Hoje, a gente tem um termo que chama assim... poder operacional, o quanto que a gente consegue, range operacional, o quanto que a gente consegue produzir. Então esse foi um ano que a gente superou todas as nossas métricas. Teve um final de semana, Lu, eu vou falar em número de pessoas, a gente atendeu 5.000 pessoas em coisa de 2 dias. Uau. Qual que é a tua capacidade física lá? A minha capacidade física hoje é de 600 convidados, mas hoje a nossa holding ela atua não só no estado de São Paulo, mas no sul de Minas. Então, por exemplo, foi um final de semana que a gente estava fazendo uma feira em Americana, a gente estava realizando um casamento no espaço e a gente estava realizando o rodeio da cidade. Então, quando você faz essa somatória, o número de pessoas... Então, esse final de semana que passou, a gente fez 5 eventos em 4 dias. Já fizemos 7 eventos. A gente fez uma métrica, eu acho que, sei lá, a última grande métrica que eu posso te dar. Em 7 dias a gente realizou 10 eventos. Isso não é uma coisa esporádica, isso vem sendo, assim, recorrente. Entendi. Então, eu acho que hoje, o nosso range operacional, ele ainda não foi atingido. Ainda não chegamos no nosso máximo. Gente, e assim, quando a gente fala de um casamento, que é o principal Meu evento core business, que acontece lá, a gente tá falando de quantas pessoas trabalhando para aquele casamento acontecer? Lu, você tem isso? Cara, temos, mas de acordo com o número de convidados e com o perfil da operação, muda-se muito isso. Teve um evento, isso foi uma métrica assim, um pouco fora da curva. A gente já chegou a fazer casamentos que tinham 89 prestadores de serviço. Era quase um evento de prestador de serviço. Sim. E aí, quantos convidados tinham nesse evento? Nesse evento, 250 pessoas. Teve um casamento que a gente fez com um grande amigo meu nesse mês de agosto, que foi um casamento muito especial. A gente teve coisa de 70 prestadores de serviço também. Um evento para 320 pessoas. Uau. É muita gente, é muita gente. Bom, eu tenho essa dúvida também, essa curiosidade, na verdade. Todo evento traz imprevistos. E eu sei que você cuida muito para que eles não aconteçam. Conta pra gente aí uma saia justa que vocês tenham vivido e como que isso foi solucionado. Uma saia justa? Um imprevisto, alguma coisa Cara, assim. olha, teve um... Eu fui num podcast recentemente também e fizeram essa pergunta e, cara, eu sempre vou lembrar desse evento. Pra mim foi, assim, o maior marco, assim. Era um condomínio, é o condomínio Vale das Águas. Há muito tempo atrás, quando inaugurou esse condomínio, a primeira festa no salão de festa deles foi nós. Isso daí faz muito tempo, amigo. Eu me arrisco a dizer que foi tipo assim, sei lá, acho que 2011 para 2012 ainda. Inclusive, meu pai trabalhava junto com ele, a gente trabalhava junto ainda. E foi um evento que, naquela época, a cultura de realização de eventos ainda era um pouco defasada. A gente não tinha tanto repertório como a gente tem hoje, até porque as ferramentas foram surgindo de um jeito que otimizou-se muito o tempo e as operações. Então, nessa época, a gente não tinha uma assessora, o que é imprescindível para um evento, e coisas que foram, assim, que não eram facultativas passaram a ser, por exemplo, alugar uma tenda para um evento aberto. Então, foi um evento que a gente desenhou toda uma experiência em volta da piscina, tinha um salão principal que era um apoio para as ilhas, mas não comportava o número total de convidados. Então, 80% das mesas estavam fora, amiga. Choveu, caiu uma tempestade. Putz. E lá, a nossa operação era 2 lances. A gente tinha uma cozinha que era no primeiro andar, a gente tinha que subir um lance de escada para chegar onde era a piscina e depois o acesso no salão. Cara, não foi feita uma previsão de tenda e caiu um temporal, amiga. Nossa. Foi, assim, um desafio operacional absurdo. Travou o evento, velho. E aí é óbvio que a gente foi fazendo umas adequações, assim, improvisamentos técnicos para tentar fazer aquilo acontecer e numa determinada altura a gente conseguiu, passou a chuva e tal, mas foi assim. Essas saias justas são o que mais ensinam a gente, cara. Então, eu ia falar isso, porque eu acho que existem situações que quando o espaço é muito novo, você tem que passar a primeira vez para você mudar o processo a partir dali, né? Total. E aí, eu me lembro que quando eu fui casar,
um dos maiores problemas que começou a ter, assim, na cidade, era a queda de energia. E aí, tipo assim, era um momento que os espaços tinham que falar, meu, a gente tem que ter um gerador, não é opcional, vai ter que colocar isso aqui no investimento do ano, né? Tudo bem. Então, essa quantidade de eventos que você já fez, já te deu muita maturidade para você imaginar o que de ruim pode acontecer e se antecipar o problema, né? Legal. E qual foi o momento que te fez pensar, putz, eu nasci para isso? Eu tinha 11 anos. Que foi o seu primeiro evento? Foi o meu primeiro evento. Foi meu pai, na época, fazia com o Tony Miyashiro. Dois caras incríveis. O Tony, na época, ele trabalhou muito tempo com som. Isso daí, amigo, eu tô falando, faz 25 anos. Uau, muita coisa, muita coisa. Um quarto de um século, velho. Não acredito, tô ficando velho. E aí, começou a fazer as matinês, as festas para menor de idade. E aí, naquele movimento, a gente fez a primeira festa e vi uma carência muito grande do bar, de vender chiclete, vender salgado, vender bala. E aí eu vi aquilo e vi uma oportunidade, pedi um dinheiro emprestado pro meu pai. Falei, pai, será que você não me empresta um dinheiro pra eu comprar ali na Nogavas, uns babalus, chiclete e tal? E aí aquilo, sei lá, acho que eu pedi R$200 emprestado e consegui fazer R$1.000. Aquilo na meta. Nossa, foi o ápice. Uau. E aí eu senti que, cara, não só aquilo vinha muito fácil pra mim de entender como eu poder servir uma pessoa, tipo assim, vi que tinha uma necessidade ali e vi como poder atender aquela necessidade. Aquilo, óbvio, que do micro foi pro macro, de eu entender em outras áreas da minha vida, não só no meio profissional, que eu tinha vindo em vida pra fazer isso. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer isso como ação laboriosa, que hoje aqui no Ocidente 90% da nossa vida tá envolto... Em função disso. Exatamente, em função disso. Cara, foi tipo assim... A fome e a vontade de comer junto. E é por isso também, isso justifica esse crescimento, né? Não tem como o resultado não ser esse, né? Porque você se dedica, se entrega por inteiro... Por uma coisa que era para ser sua também, né? Exato. Legal. E aí você fala muito sobre isso, né? Sobre o servir, sobre essa generosidade. Eu até ouvi em outro momento você falando isso, assim, que no dia de um casamento, por exemplo, qual é a preocupação que o noivo tem, que os noivos têm que ter? E você falou, nenhuma. Ele já se planejou para aquilo, já se planejou financeiramente. Agora tem que deixar na mão dos prestadores, né? Como você acha que esse seu olhar... Como isso volta para a tua equipe? Você acha que isso ajuda na harmonia da equipe? Esse seu olhar humano? Cara, Lu, em esferas que são até intangíveis e que eu não conseguiria nem comunicar. Existe um vício de fala e de postura aqui, não só no nosso país, mas na nossa cultura, de que as pessoas hoje, elas esqueceram o lugar de dois seres humanos dialogando, esqueceram o lugar que, em suma, somos filhos do Altíssimo em conjunto, e a gente está aqui literalmente para desenvolver uma atividade em conjunto. E quando a gente coloca isso em segundo, em terceiro, em quarto plano, o que vem primeiro é a individualidade, o que vem primeiro é uma hierarquia de ordem, o que vem primeiro são coisas que não comunicam a minha cultura, para mim é inalcançável. Desculpa a palavra, mas é burro, é incoerente. Então, quando hoje um ser humano, antes de entrar no mérito de desenvolver uma atividade em conjunto, a gente está olhando para o mesmo lugar, falando da mesma coisa, entendendo o que a gente está se propondo a fazer, qualquer atividade que vier, que vier depois disso, é muito fácil de se desenvolver, é muito gostoso, é muito harmonioso. Então, no íntimo de cada uma das pessoas que bebe dessa água, que vive isso conosco, e cara, não é como se eu não vivesse isso, no sentido de tem pessoas que me tocam muito, tem pessoas que são esse exemplo todo dia na minha vida, e eu tento retribuir e honrar isso, e ser esse exemplo para todas as pessoas. E quando você começa a sentir isso, é uma rede, amiga. É uma rede que todo mundo começa a vibrar isso, todo mundo começa a sentir isso, quando todo mundo começa a olhar para esse olhar, porque quando você vê isso, não tem como você desver. Não tem como você sentir, não tem como você invalidar depois que você alcançou uma ideia, não tem como você retroceder. Maravilhoso. Então, quando você vê isso, cara, isso em todas as esferas da vida, Lu. E eu imagino que uma pessoa que não pense, não compartilhe dessa visão, não cabe ali. Não. Automaticamente não cabe ali, de maneira orgânica, Lu. Ou ela vai ter um convite de mudança muito foda na vida dela. Ou ela vai simplesmente sair de maneira orgânica e falar, puta, acho que ele não faz sentido pra mim, exato. Então, automaticamente filtra-se o que tem que filtrar, né? Muito legal. Bom, vocês construíram ali, não uma empresa, né? Mas um ecossistema que reúne outras frentes e muita gente trabalhando junto e parceiros, enfim.
O que significa para você gerir esse, né, esse tanto de fornecedores e parceiros assim junto dentro de um mesmo evento? Cara, pra mim é uma baita de uma oportunidade, uma baita de uma honra, porque, de novo, quando a gente olha pro lado operacional e empresarial, nossa, a gente acha que é um feito maravilhoso, um feito gigantesco. E até pode ser, mas quando você olha a nível pessoal, não tem como ser diferente, não tem como não ser essa união e esse intuito de realizar. Então, vou fazer um exemplo super besta. Cara, tem uma pessoa que ela deve ter dedicado, sei lá, 30 anos da vida dela em desenvolver uma atividade. O cara é um mestre naquilo. Ele respira aquele tema. Então é natural que a gente pegue uma pessoa que dedicou 100% da vida dele, ou grande parte da vida dela, para desenvolver aquela atividade, para vir contribuir para um evento específico, para um dia específico. Então quando a gente começa a entender que, esse é um dos pontos mais importantes, a gente depende da generosidade um do outro. Sozinho a gente não faz nada. 2, que a gente entende que tem uma pessoa que tem uma necessidade, você tem a pessoa que tem a melhor opção para atender aquela necessidade dela. Então, em suma, Lu, é uma questão de nós entendermos como a gente pode vir a servir esse entorno, essas pessoas que estão vindo até nós com uma procura, com uma necessidade específica, e a gente se nutrir de pessoas que têm esse repertório para que a gente consiga atender ela da melhor maneira possível. E isso, quando você começa a entender em essência o que é isso, a nível conceitual, é uma das coisas mais bonitas do mundo. E quando você traduz isso para o campo prático, fica irrefutável, porque você vai ter os melhores prestadores de serviço, as pessoas que estão engajadas não em desenvolver aquela atividade, mas te servir. E hoje, quando você dá abertura para uma pessoa entender como ela pode te servir da melhor maneira possível, você tirou aquela marra, aquela coisa enrijecida de ter que desenvolver aquela atividade naquele lugar engessado, cara, você deu a oportunidade de um ser humano criar, e um ser humano que cria, ele é o universo inteiro, velho. Verdade. É nesse lugar. É verdade. E a pessoa que está recebendo também, ela quer essa gama de opções, né? E, enfim, de mentes criativas trabalhando para aquilo, né? Aí. Legal. Bom, você tem muitas áreas ali para gerir. Aliás, você falou que, por exemplo, você atuou ali em 3 eventos simultaneamente, né? No mesmo dia. Vocês fazem, por exemplo, o buffet de vocês vai para fora? Sim. Ah, eu não sabia disso. Sim. Ah. Hoje o nosso catering ele atende estado de São Paulo inteiro e sul de Minas. Todos esses eventos que são simultâneos, é literalmente o nosso catering que está indo para fora. Que está passeando, que está indo para outros lugares. Exatamente. Ah, muito legal. E, bom, como que você consegue, então, equilibrar, né? Catering, cenografia, tecnologia, parceiros, enfim, para que todos entreguem o mesmo padrão de excelência? Cara, essa é uma das partes mais fáceis, Lu. É só se unir com pessoas comprometidas. Você já teve problema de ter um fornecedor, um prestador que... Nunca, velho. Nunca! Da minha holding, todas as empresas que estão na holding, cara, o pessoal da JC deve estar comigo, sei lá, me arrisco a dizer, mais de 13 anos. Tá. Cara, eles são gigantes. A Natália, um beijo especial pra você, Natália. A Natália, cara, ela deve fazer, me arrisco a dizer, que no mês uns 200 eventos. Ela é gigante. Então, hoje, quando você pega uma empresa extremamente consolidada e, mais do que isso, com os processos apurados... Cara, a margem de erro é mínima. Muito baixa. E aí você consegue se antecipar. O pessoal da Belzuco Flores, o Bruno e a Bel. Cara, o Bruno e a Bel são assim, surreais, cara. O Bruno é uma das pessoas mais criteriosas que eu conheço na vida. Entendi. Ele se antecipa em absolutamente tudo. Entendi. Então hoje, cara, quando você começa a se unir em parceiros que têm o mesmo intuito e o mesmo poder operacional, que é um poder de entrega, um poder intelectual de entender quais são as etapas a serem percorridas, cara, é meio que uma coisa vai impulsionando a outra. O Rafa, cara, deve trabalhar com coquetelaria, deve fazer quase de 15, 16 anos. O cara é gigante, o cara ele tem uma sensibilidade operacional, cara, que por mais que apareça vários imprevistos, ele tem repertório. Essa é a grande sacada. Legal. E aí, nossa, eu posso ir desdobrando a tarde inteira. Sim, legal. Durante a pandemia, bom, foi um momento aí desafiador, porque tudo fechou. Você acha que ali foi seu impulsionador? Lu, ali, cara, foi Deus que falou comigo, velho. Na hora, todo mundo tava indo para um caminho oposto, eu apostei todas as minhas fichas, tudo. Você já sabia que era aquele caminho, né, o seu? Então você não tinha muita dúvida também. Exatamente isso. Legal. Véio. E se, assim, eu ficaria o resto da tarde conversando aqui com você, pegaria um café, uma aguinha, mas infelizmente estamos chegando ao fim. E assim, eu tô realmente muito, muito feliz por você ter aceito o convite. Eu sei que a tua vida é uma loucura. Segunda-feira é um dia sagrado, que é o pós-final de semana, né? Que aconteceu tudo. Então eu te agradeço muito por tirar esse tempo e estar aqui com a gente. Obrigado por ter convidado. Imagina. E eu queria fechar
para que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, não necessariamente do ramo de eventos, mas sobre legado, sobre a construção de um negócio sólido com propósito. Cara, eu acho que todas as nossas ações que nós formos promover para nós, para o nosso entorno, que seja em benefício não só nosso, mas benefício de todo mundo, e que se você tiver dúvida do que você está fazendo, sempre faça uma pergunta em si, seja no meio profissional, seja no meio pessoal, seja no desenvolvimento de uma atividade ou não, se você poderia fazer aquela ação em nome do mestre. Se você puder fazer aquela ação em nome do mestre, continue. Faz com força. Legal, continue, né? Muito obrigada, Obrigado querido. você, Foi ótimo, amei, amei. Obrigado. Gente, obrigada, espero que vocês tenham curtido. Eu tenho certeza que vocês amaram tanto quanto eu. Beijo, obrigada.